Olá, turma do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Correia e hoje nós vamos fazer uma revisão especial de história para a nossa avaliação. Vamos relembrar os principais conteúdos que estudamos sobre a Idade Moderna, a expansão do mundo europeu, conectando o que vimos em sala com o que pode cair na prova. Então fique ligado, pegue o caderno e acompanhe, vão anotando aqui aquilo que eu vou falando. Vou inicialmente falar do Renascimento e a nova visão de mundo. Temos aqui o fim da Idade Média e o Renascimento urbano e comercial. A ideia central aqui foi a ruptura do teocentrismo, de ter Deus no centro, para o antropocentrismo, o homem no centro. E os grandes nomes dessa época foram Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio. Por outro lado, chegou também a ciência, com Copérnico e Galileu Galilei, onde temos o heliocentrismo, com a grande discussão sobre o Sol no centro, e a invenção de Gutenberg, que seria a expansão do conhecimento. As grandes navegações, temos como motivo a busca por especiarias, ouro e rotas diretas ao Oriente, como fatores avanços técnicos, bússolas, caravelas e astrolábio. Portugal aqui contornou a África até as Índias, e a Espanha, Colombo chega à América em 1492. Do outro lado, as consequências, que foram a exploração e dizimação dos povos nativos, as reformas religiosas, a crise da igreja, corrupção e venda de indulgências, Martim Lutero na Alemanha, que vai aqui afixar as 95 teses, e vamos chamá-la de reforma protestante. A Igreja Católica reage a esta reforma e entra então com a contra-reforma. E aí chega o absolutismo. Reis concentram o poder, ali no caso, como referência, o Luís XIV, o Estado sou eu, ele deixa isso bem determinado. O iluminismo e o antigo regime, no século XVIII, com o iluminismo temos a força da razão, a ciência e a liberdade. E as ideias principais seriam a liberdade, igualdade e racionalismo. Os pensadores da época, Montesquieu, que vai tratar da divisão dos poderes, o Voltaire, liberdade de expressão, Rousseau, que vai trabalhar a soberania popular, e o resultado seria aqui a base do liberalismo e da democracia moderna. Por outro lado, chega aí a Revolução Burguesa, começando com as revoluções burguesas e inglesas, no século XVII, limita o poder do rei e a monarquia parlamentar. A francesa, de 1789, tem aí a queda da monarquia, a liberdade, igualdade e fraternidade. E o fim do absolutismo, início da era das constituições. A burguesia tem como origem os burgos, pequenas cidades, os burgos chamados burgos medievais, entre o século XI até o século XV. As riquezas antes era terra, depois passou a ser dinheiro. Apoio aos reis na centralização do poder e a base do capitalismo moderno. Revolução Industrial, Inglaterra, final do século XVIII, o uso da máquina a vapor, mudanças que aconteceram, a produção artesanal fica de lado e aí entra a produção mecanizada, o uso das máquinas. Quais foram as consequências disso aqui? Crescimento urbano, surgimento da burguesia industrial e do proletariado, péssimas condições de trabalho, e aí surge o socialismo e o anarquismo. E temos então agora a Revolução Industrial, que vem com a eletricidade, petróleo, já no século XIX, as guerras mundiais e o totalitarismo. Tem uma Primeira Guerra Mundial que vai de 1914 até 1918, rivalidades imperialistas, Tratado de Versalhes, puniu a Alemanha por conta de ter provocado, de certa forma, essa guerra. E entre guerras, surgimento do fascismo, Mussolini, e o nazismo de Hitler.
A Segunda Guerra vai de 1939 até 1945, tem aqui a expansão nazista, o Holocausto lá dos judeus e a vitória dos aliados. Entra agora a ONU, criada em 1945, uma importância fundamental que seria de apaziguar e gerar paz e o fim dos conflitos. O fascismo, que é o regime totalitário, autoritário, antiliberal, nacionalista e anticomunista. O anarquismo, que defende o fim das hierarquias e da dominação política. Em seguida, a Guerra Fria e a globalização. O mundo então passa a ser dividido entre os Estados Unidos, com o capitalismo, e a União Soviética, com o socialismo. Os conflitos indiretos, Vietnã, Coreia e Cuba. E o fim da União Soviética em 1991 e o domínio dos Estados Unidos. Na globalização tem a integração econômica e cultural, mas com desigualdades. Brasil e a nova ordem mundial, já em 2025. Crise diplomática com os Estados Unidos por tarifas e questões do BRICS. Debate sobre moeda alternativa ao dólar. Mostra o avanço da multipolaridade e o papel estratégico com o Brasil. O renascimento, aqui o homem está no centro. As grandes navegações têm a expansão e a colonização. A reforma e o absolutismo, poder do rei e divisão da igreja. O iluminismo e revoluções, razão, liberdade e fim do absolutismo. Industrialização, máquinas e capitalismo moderno. As guerras mundiais, conflitos e totalitarismo. A Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. E o século XXI, a globalização e multipolaridade. Então, esse é um pequeno resumo para que todos vocês possam fazer uma avaliação tranquila e sem medo de errar. Tudo bem?